da vontade de transar até o pós-sexo. O que acontece com o nosso corpo nesse período todo? Vamos entender no vídeo de hoje. Olá, eu sou Marcela McGowan, médica ginecologista formada em sexualidade, e hoje a gente vai falar sobre ciclo de resposta sexual. Ele compreende uma série de mudanças físicas ou não que acontecem no nosso corpo quando a gente está exposto a algum estímulo sexual que a gente vê como positivo, né, como algo que nos agrada. São 4 fases específicas que passam desde a vontade que a gente tem, né, do impulso para fazer sexo, até o que acontece depois que a gente teve um orgasmo. Vamos entender quais são elas. A primeira é que a gente chama de desejo sexual. Então essa fase dos pensamentos, do impulso sexual. Resumidamente, é a nossa vontade de fazer sexo. O desejo sexual, ele pode ser influenciado por vários fatores, sejam eles físicos, como hormônios, sejam eles mentais, como a saúde mental, o estresse, ou até mesmo emocionais, sobre como a gente está dentro do relacionamento que a gente está vivendo. Ele também pode se modificar bastante ao longo da nossa vida. Quando a gente é mais jovem ou quando a gente está no começo dos relacionamentos, ele costuma ser uma coisa um pouco mais espontânea, que a gente pensa mais, deseja mais, né? Depois de um tempo, ele pode mudar um pouco de perfil e virar uma coisa um pouco mais responsiva, que responde a outros estímulos. O nosso cérebro é, sem dúvida, o maior órgão sexual que a gente tem. Porque qualquer estímulo que a gente receber no nosso corpo, visual, tátil, auditivo, vai ser lido pelo nosso cérebro, interpretado como algo que a gente gosta e desperta o nosso desejo, ou algo que a gente não gosta e que apaga o nosso fogo. A segunda fase é a fase da excitação. Então depois que eu tive o desejo e resolvi começar ali o rally-rola, né, eu vou me excitar através de estímulos que podem ser qualquer um dos 5 sentidos, mais a imaginação. Então se eu ver alguma coisa que me excita, se eu ouvir alguma coisa que me excita, se eu sentir ou se eu imaginar alguma coisa que me excita. A excitação é geralmente bastante marcada por alterações corporais, que podem ser aumento da frequência cardíaca, né? Então o coração fica acelerado, a respiração fica mais acelerada. Para quem tem pênis é a ereção, para quem tem vulva, o clitóris também se enche de sangue, fica mais inchado, os lábios mais inchados, né? O canal vaginal começa a ficar mais lubrificado. Isso tudo são sinais da excitação no nosso corpo. Se a gente manter essa excitação crescendo, né, essa tensão sexual que essa excitação traz, a gente vai chegar na nossa terceira fase, que é a fase do orgasmo, que é esse pico máximo de tensão sexual, onde eu tenho essa sensação ali máxima de prazer. Algumas coisas do nosso corpo também denunciam que a gente teve um orgasmo, como por exemplo, contrações involuntárias de músculo, inclusive dos músculos ali da região do períneo, né, da vulva, pode sentir aquele tremelique, aquela contração ali involuntária, uma sensação de bem-estar e relaxamento que aparece logo imediato, né, logo depois que a gente teve o orgasmo. Os sentidos também podem ficar um pouco mais anestesiados, são algumas das sensações físicas que marcam que você teve um orgasmo. Depois do orgasmo, a gente tem a nossa quarta fase, que é a fase da resolução, que é quando todo o nosso corpo volta ao estado normal dele. Então quando o nosso coração começa a desacelerar, a nossa respiração também vai voltando ao normal, o nosso corpo vai relaxando, parando de ter essas contrações, liberando essa tensão. Essa é uma fase que muita gente tem sono, sabe aquele famoso terminou, virou de lado e dormiu? Acontece por conta dessa fase, às vezes, da resolução, que dá bastante sono. Em pessoas com vulva, né, em mulheres e pessoas com vulva, essa fase costuma ser um pouco menos marcada. Em geral, nesses casos, existe um potencial maior para ter novas excitações. Então não precisa tanto desse período de descanso, de repouso, de voltar as energias para conseguir entrar de novo naquela fase de excitação, se quiser. Bom, vocês viram que eu falei aqui de 4 fases, né, bem marcadas, que nem sempre acontecem tão certinho nessa ordem. Na prática, isso tudo pode acabar se sobrepondo, se misturando ali. Por exemplo, como eu disse, é bastante comum que as pessoas que estejam em relacionamentos mais longos estejam mais
neutras sexualmente, não com aquele desejo o tempo todo, mas daí primeiro percebam a excitação, percebam que o estímulo foi excitante e aí o desejo vem junto com isso. Então pode acontecer dessas fases realmente estarem aí mais unidas, mas é importante a gente conhecer elas quatro separadamente, porque se a gente tiver com alguma questão sexual, a gente consegue entender em qual dessas fases isso tá acontecendo, mas esse é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, já sabe, deixa aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal e até o próximo.